Beleza, turma. Bom dia novamente. Vamos dar sequência aqui no que a gente está fazendo. Na aula passada, a gente começou a falar sobre polarização dos amplificadores. Tá? E aí, hoje eu quero comentar um pouco mais sobre o que está acontecendo aqui, inclusive do ponto de vista do circuito. Tá? Mostrar algumas coisas para vocês, porque tem mais a se falar. Inclusive em termos da construção dos circuitos. Tá? Então, bora lá. Tá todo mundo me ouvindo bem? Só para antes de eu começar a arrochar aqui. Tá tranquilo? Vocês estão vendo minha tela, né? Tá dando para ver. Não, beleza. Obrigado. Então, beleza. Vamos começar aqui hoje. Quero, de novo, vocês já repararam que esse aqui é o circuito preferido de eletrônica. Voltar aí esse circuito aqui. E aí eu quero fazer o que a gente costuma chamar de análise de grandes sinais, tá? Que é considerar o que está acontecendo aqui sem a gente se preocupar com essa história de sinal ou não tem sinal, não sei o quê, tá? Simplesmente vou colocar uma entrada, vou calcular a saída, considerando, só que agora eu vou considerar os três pontos as três regiões de operação. Até agora a gente estava vendo só o que acontece na saturação, ao ver o que acontece em todas as regiões de operação, tá? Vocês vão ver aqui que no meio do caminho eu vou pular algumas continhas, mas nas notas de aula que vocês têm lá no Moodle tem o detalhamento delas, tá? Mas a parte que eu vou pular aqui é realmente porque é só álgebra, não me interessa, nem me interessa saber o resultado final dessa continha que eu vou pular, tá? Mas vamos lá então. O que eu quero olhar aqui hoje com vocês, tá? Para fechar o último, que eu vou chamar de figura de mérito, figura de desempenho que a gente costuma considerar na hora de estar fazendo o projeto dos amplificadores, tá? E é basicamente a figura que determina o que a gente vai fazer em termos da polarização do amplificador, tá? Por incrível que pareça, todo mundo acha que o que vai determinar a polarização o que a gente vai fazer em termos DC vai ser quanto de ganho eu quero, quanto de impedância de saída eu quero, quanto de impedância de entrada eu quero. Afinal, todos esses termos, a gente viu lá que dependem ou da tensão DC de entrada ou da corrente DC que a gente estabelece dentro do circuito. Tá? Mas, por que parece, a gente não polariza para justificar, tá? Um determinado gêmeo, uma determinada impedância de entrada ou de saída. Tá? Mas, para determinar um outro parâmetro, que eu vou mostrar aqui hoje para vocês, que eu vou chamar de discussão de saída, que acaba sendo mais importante do que todos aqueles outros ali que a gente viu até agora. Tá? E é essa discussão de saída que eu quero detalhar hoje com vocês. Dito isso, vamos dar uma olhada aqui. Vamos fazer primeiro as contas e aí botar essas contas no gráfico para a gente ver o que está acontecendo. Tá? E a gente vai analisar muita coisa no gráfico hoje. Se eu estiver considerando que meu transistor está em região de corte, tá? E aí, lembrando, região de corte, minha corrente ID está igual a zero, tá? Percebam que eu estou interessado no Vout. Se a corrente ID é igual a zero, a corrente naquele resistor vai ser igual a zero. Lei de Kirchhoff diz que elas são iguais, tá? Isso quer dizer que a queda de tensão nesse resistor é zero. Isso quer dizer que essa tensão tem que ser igual a essa tensão, tá? E aí percebam, se de um lado tem VDD, do outro lado, que é o meu Vout, precisa ser VDD. É travar a tensão, a máxima tensão de alimentação. Tudo bem? Acho que ninguém tem nenhum problema com isso, né? B, que é o que a gente estava fazendo até agora. Se eu tiver com o meu transistor funcionando na saturação, tá? Vout vai ser... E aí, esse Vout aqui nada mais é do que lei de Ohm, tá? Reparem que a corrente que passa nesse resistor aqui, vou chamar de IR, vai ser VDD menos Vout, é a queda de tensão em cima do resistor, dividido por R. E aí eu sempre vou poder escrever, independente do que está acontecendo, tá? Eu sempre vou poder escrever
Vout é igual a VDD menos IR vezes R. Tá? Inclusive, ali naquela condição de corte. Naquela condição de corte aconteceu dessa corrente aqui ser zero, e aí a saída virou VDD. Nesse caso aqui da saturação, eu vou ficar com VDD menos R, é o valor do resistor, vezes a corrente. E aí essa corrente no resistor, como ela é igual à corrente que o transistor está produzindo, tá? E se eu estou considerando que eu estou na saturação, eu estou ficando com Kn sobre 2, VGS, que nesse caso aqui é numericamente igual ao meu Vin, então vou ficar com Vin menos VTH ao quadrado. Né? E aí percebam, tá? Em termos de o comportamento aqui, na hora que eu for colocar no gráfico, isso aqui é, na hora que eu estou considerando aqui, ó, o gráfico em relação ao Vin. Isso aqui é uma parábola, tá? Parábola, polinômio de segunda ordem, parábola, com inclinação, com cavidade para baixo, né? Inclinação com cavidade apontando para baixo. Tudo bem? Percebam aqui o seguinte, tá? Quando que essa condição de corte vai ser verdadeira? Quando que essa situação de corte vai ser verdadeira? Quando o VGS for menor que o VT. Se o VGS é numericamente igual ao VIN, isso aqui vai ser verdadeiro para quando o VIN for menor do que o VTH. Tá? Quando que essa condição de saturação aqui vai ser verdadeira? Tá? Quando VDS for maior do que VGS menos VT e quando VGS for maior do que o VT. Tá? As duas condições ao mesmo tempo têm que ser satisfeitas. Então, percebam, essa daqui vai se traduzir com Vin tem que ser maior do que o VTH. Então, é logo depois do que está acontecendo em relação a esse termo aqui. Do lado de cá, e aí essa é a conta que eu vou pular, tem vários passozinhos intermediários, isso aqui, mas você vai chegar aqui, Vin tem que ser menor do que 2 dividido por R vezes K vezes VCC menos 1 mais VTH, que eu vou chamar simplesmente de V1, para marcar lá no meu gráfico, tá? Mas percebam, tem uma determinada faixa de tensões de entrada, tá? Tem uma determinada faixa de tensões de entrada entre as quais eu vou me manter na saturação. Já vai ficar bem claro que eu vou desenhar isso aqui no gráfico, tá? Mas quero ir carregando esses números aqui, como é que eu vou precisar deles para o gráfico. Por fim, eu posso estar operando na região de triodo. Se eu estiver na região de triodo, meu Vout vai ser VDD menos R vezes a corrente. Nesse caso aqui, a corrente vai ser K vezes VGS menos VT. VGS é numericamente igual ao Vin, ao VGS menos VT, vezes o VDS. VDS é essa tensão. VDS é essa tensão que está aparecendo aqui, que nesse circuito em particular é numericamente igual ao Vout. Tá? Eu já vou escrever aqui em termos do Vout, menos VDS ao quadrado sobre 2. Tudo bem? E aí eu quero que vocês percebam que em relação ao Vin, tá? Essa parada aqui, em relação ao Vin, que é o que eu vou plotar no gráfico, essa parada aqui vai ser meio que uma reta, tá? Aliás, é isso mesmo. Vai ser meio que uma reta, bem, Vout. Vai ser meio que uma reta. Perdão, tá. É isso aqui vai começar, vocês vão ver que tem uma ligeira complicação, tá? Na hora de plotar o gráfico eu não vou entrar em tantos detalhes aqui. Eu vou querer fazer o gráfico que vai ser Vin por Vout, tá? Então precisa isolar
esses termos que tem Vout passar para o lado de lá, esses termos que tem Vout passar para o outro lado da equação, isolar esse Vin e fazer uma determinada conta. Vocês vão ver que, assim, eu não vou fazer aqui, até porque não me interessa o resultado final, a equação toda bonitinha aqui, tá? Vocês vão ver que, né, quem resolver fazer isso aí, aparece como se fosse uma parábola com concavidade para cima, tudo bem? Eu não vou fazer essa elaboração toda aqui com vocês, tá? Mas é o que vai aparecer, tá? Isso aqui vai ser verdade quando? Beleza. Isso aqui vai ser verdade quando, tá? Isso aqui vai ser verdade quando? Quando o VGS for maior do que o VT, que é essa mesma condição que está aqui em cima. Quando o VDS for menor que o VGS menos VTH, e vai dar exatamente esse mesmo V1 do lado de cá, tá? Vai dar exatamente esse mesmo V1 do lado de cá. E aí, o que a gente fica? Vou desenhar um quadro novo aqui. Eu consegui desenhar isso aqui bem grande, para ficar invisível. Se eu fizer esse gráfico aqui, tá? Que a gente chama de curva característica. Curva característica do amplificador. Essa curva aí, Vout por Vin. Vout por Vin. O que a gente está vendo, tá? Eu tenho três equações, cada uma delas funcionando numa determinada região. Eu vou marcar aqui o VTH. Abaixo do VT acontece uma coisa, acima do VT acontece outra. E eu vou marcar aqui uma outra... deixa eu marcar um pouco mais para cá. E eu tenho uma outra constante, que eu chamei de V1, tá? Abaixo do qual eu estou na saturação, acima do qual eu estou no triodo, tá? Então, o que a gente viu ali, pelas contas, eu começo aqui, abaixo do VTH, eu vou ficar em região de corte, a minha tensão de saída vai ser... Deixa eu marcar isso aqui para cá. A minha tensão de saída vai ser VDD. Foi isso que a gente viu ali nas contas, tá? Entre o VTH, tá? Para tensões maiores que o VTH e menores do que esse V1 aí, que eu estou marcando aqui no gráfico, que a gente viu aqui, a gente vai ficar em saturação, para VIN menor do que uma determinada tensão, que eu estou chamando de V1, eu vou entrar no regime de saturação, tá? E aí muita tensão, porque normalmente a molecada, tipo assim, estuda a parada meio que na ordem, tá? E aí o livro meio que segue essa ordem também. Tem o corte, depois tem o triodo, depois tem a saturação. E aí você fica na cabeça que, tipo, a ordem do gráfico segue a mesma coisa, tá? Não tem nada a ver. Vamos lá, o que a gente viu aqui? Vai formar um gráfico com concavidade para baixo, tá? Uma parábola com concavidade para baixo. Alguma coisa assim, ó, tá? E aí eu vou fazer um esboço bem... Alguma coisa assim, tá? Com a minha, sei lá, com a licença poética aqui do desenho, tudo bem? E aí, acima desse V1, a gente está na região de triodo. E aí vocês vão confiar em mim, porque eu não terminei de elaborar aquela conta ali. Mas ele forma alguma coisa, tá? Parecida com uma parábola com concavidade para cima. Alguma coisa. Nesse gráfico aqui vai parecer alguma coisa assim, tá? E aí eu vou plotar aqui, que é o que a gente costuma fazer, até o limite da tensão VDD. Porque aí esse VDD acaba estabelecendo para a gente uma referência, tá? Uma faixa de tensões que podem aparecer tanto da saída, tá? A saída não consegue excursionar abaixo do zero e nem acima do VDD, é isso que vocês estão vendo aí. Automaticamente a gente acaba limitando também a entrada para falar o seguinte, cara, a entrada vai ser produzida por algum outro circuito parecido com esse aí, que também vai ter uma faixa de 0 até VDD, tá bem? Então, esse gráfico que vocês estão vendo aqui é o que a gente chama de curva característica,
tá? Esse aqui é a região de triodo. Região de triodo, tá? Esse cara aqui é o que a gente chama de curva característica. E aí, o que é o ponto de operação, o que é o ganho, tá? O ganho do circuito, a gente definiu lá atrás como sendo como que a tensão de entrada controla a tensão de saída. Como que a tensão de entrada controla a tensão de saída. E a gente, entre aspas, mede isso, tá? Usando a derivada. E aí percebam, tá? Ora, se eu já tenho aqui um gráfico V-in por V-out, a derivada desse gráfico aí, a derivada dessa curva, vai determinar para mim o ganho do circuito. É exatamente isso, que é o ganho do circuito. Né? O que é o ponto de operação do circuito? Eu escolher um ponto qualquer aqui, eu vou fazer bem arbitrariamente, tá? Eu escolher um ponto qualquer aqui, em cima desse gráfico, tá? Para aqui determinar quanto que é o ganho. E aí perceba, marquei um ponto aqui na região de saturação. Um ponto qualquer na região de saturação, tá? Eu fizer o gráfico, o derivado dessa coisa aí, vai ser alguma coisa parecida com isso, tá? Quando a gente está fazendo aquela história de modelo, de pequenos sinais, isso aqui, aquela coisa toda, o que a gente está fazendo é imaginar, tá? Imaginar que o circuito, em vez de seguir essa curva não linear que ele segue aqui, ele segue, na verdade, essa curva vermelha linear, em torno de um determinado ponto de operação. E aí a primeira coisa que eu quero que vocês percebam, se eu chegar aqui e escolher outro ponto de operação, escolher outro lugar para calcular essa derivada, por exemplo, tá? Eu vou escolher um lugar que não é necessariamente os melhores lugares, mas eles são os mais visíveis aqui que está acontecendo. Percebam que esse ponto aqui, ó, está na saturação ainda. Tá? Todas as contas que a gente estava fazendo até então são contas para saturação, tá? Se eu fizer a linearização desse modelo aqui, eu vou ficar com alguma coisa dessa natureza. E aí percebam que o ganho muda bastante, tá? O ganho muda bastante, tá? No caso da topologia lá, fonte comum, que é essa aqui que a gente está estudando, tá? A gente viu que o ganho era menos GM vezes a impedância de saída. Menos alguma coisa. Percebam que esse cara aqui, ó, tem inclinação negativa, tá apontando para baixo. Percebam que esse cara aqui tem inclinação negativa, tá apontando para baixo. Essa curva tá sempre meio que apontando para baixo, tá? Sempre meio que apontando para baixo. Em termos do módulo, de quão grande é a derivada, percebam que essa curva aqui, ela é mais deitada, a derivada está menor, o ganho está menor, tá? Essa curva vermelha aqui, ela está um pouco mais vertical, ela está um pouco mais em pé. Quanto mais em pé, maior a derivada em módulo, tá? Maior é o ganho. É isso que quer dizer o ganho nesses termos aqui, tá? Então percebam que mesmo quando a gente está tratando em termos de saturação, tem lugares melhores e lugares piores para a gente escolher o ponto de operação se a gente estiver buscando o máximo ganho, tá? Em geral aqui, para esse circuito que é um circuito, só lembrando aqui como é que é a cara dele, que é um circuito cuja carga é um resistor, tá? No geral, o maior ganho que você vai encontrar é aqui já no limite entre a região de saturação e a região de triodo, tá? Normalmente é ali no limite mesmo, tudo bem? Só como a gente já vou elaborar um pouco mais, tem problema a gente polarizar o transistor neste ponto, tá? Vai ter problema, tudo bem? Mas antes disso, eu gostaria que vocês percebessem que nada impede a gente, tá? De vir aqui e escolher um ponto de operação na região de triodo, um ponto de operação na região de corte. Nada impede a gente de vir aqui e fazer um amplificador. Nada impede a gente vir aqui fazer um amplificador na região de triodo e ainda assim conseguir algum ganho, tá? Algum ganho. Ah, professor, vai ser um ganho mais baixo do que a gente consegue na região de saturação. Tá? E é por isso que a gente faz amplificadores na região de saturação, porque é onde a gente consegue o máximo ganho, tá? Não é só estar na região de saturação que vai te dar máximo ganho, mas para máximo ganho você tem que estar na saturação, tá? Você tem que estar em algum lugar aqui nesse meio do caminho, tudo bem? Então, não tem como fugir disso. Então, essa é a primeira coisa que eu gostaria que vocês percebessem, tá? Segunda coisa, e aí eu quero desenhar isso aqui de novo. Vou desenhar isso aqui de novo para ficar com desenho limpo, porque eu vou sujar bem ele aqui agora de novo, tá? Vou ficar aqui com V1,
Vou ficar aqui com Vout. E aí a minha curva tá alguma coisa assim, tá? Onde eu tenho aqui, vou chamar aqui de VTH. Tem aqui algum lugar aqui, uma detenção que faz trocar uma coisa pela outra, tá? Faz trocar uma coisa pela outra. E aí, o que eu gostaria que vocês percebessem aqui, tá? Eu vou escolher arbitrariamente um ponto em algum lugar aqui no meio. Completamente arbitrário, de novo, esse ponto que eu estou escolhendo aqui, tá? Para a gente perceber o que está... Onde que está entrando. O que acontece com um determinado sinal quando ele entra aqui, tá? E aí vocês vão meio que ver o efeito do ganho aqui acontecendo, tá? Então, olha só. Se eu escolhi um determinado ponto de operação, o que eu estou dizendo, tá? Eu estou dizendo que eu vou fazer um eixo do tempo andando para cá, para poder marcar um sinal de entrada. Percebam que, do jeito que eu estou desenhando aqui, tá? Eu posso determinar um eixo de coordenadas, onde nessa direção vermelha aí tem o tempo, nessa direção vermelha aqui tem o Vin, tá? E aí, percebam, se eu fizer um gráfico aqui, ó, tempo, Vin, e falar que na minha entrada vai aparecer uma tensão DC mais um sinal, e desenhar alguma coisa assim, tá? Desenhar alguma coisa assim. O que está acontecendo se eu plotar ele aqui, tá? E aí eu vou botar ele... deixa eu melhorar aqui o negócio. Deixa eu melhorar. Eu vou marcar esse cara bem aqui, o 0 volts bem aqui, no 0. Eu vou marcar esse abscissa aqui em cima do eixo do VIN. Então aqui do lado de cá vai ser o tempo passando. E aí aqui eu tenho uma determinada tensão. Do lado de cá eu estou tendo tempo, tensão de entrada, falando que é isso aqui que eu quero entrar. Tem uma tensão DC e em torno do qual excursiona meu sinal, tá? Vamos lá. Essa tensão DC determina qual é o ponto de operação, que é essa linha tracejada que eu estou marcando aqui, tá? Se eu marcar um sinal de entrada, eu vou fazer... Estou falando para vocês que eu estou entrando com alguma coisa parecida com isso daqui, tá? Deixa eu até fazer ele... exagerar ele um pouquinho. Estou precisando trocar de cor. Peraí, pessoal. Estou precisando desenhar aqui. Quero colocar ele menorzinho aqui, tá? Então perceba, nesse gráfico aqui eu estou marcando para vocês o sinal de entrada. O que eu quero descobrir? Quanto que é o sinal de saída, tá? Sinal de saída, usualmente a gente marcaria alguma coisa assim, tá? Ó, um gráfico no tempo, sinal de saída. Pela conta, eu sei que vai dar um determinado ponto de operação e uma determinada excursão em torno desse ponto de operação, tá? Eu quero marcar ele em algum lugar. E aí percebam que eu tenho, tá? Vout do lado de cá. Eu posso fazer a mesma ideia ali, ó, de combinar o Vout, um gráfico entre o Vout e o tempo, tá? Que é o que eu vou fazer. E aí muita atenção agora, porque vai ter, tipo, muitos eixos acontecendo simultaneamente, tá? Eu vou fazer o gráfico onde eu vou considerar o Vout nessa direção aqui e o meu eixo do tempo nessa direção aqui. Então, de laranjado, vocês vão ver aqui tempo passando para o lado de lá, tá? E o que o sinal de... o amplificador faz? A função aqui do amplificador, tá? A ideia é que ele vai pegar essa curva amarela aqui. Afinal, é isso que ele está vendo naquele gráfico, naquela reta dele ali, na curva característica, tá? Para cada ponto do sinal de entrada, tá? Para cada ponto do sinal de entrada, eu vou projetar aqui com amarelo. Vai ter um determinado ponto projetado nesse outro eixo aí laranjado, tá? Percebam que a média ali vai projetar em algum lugar naquele sinal de saída ali, tá? Que está projetando aqui para o lado da saída do Vout. Esse mínimo aqui vai projetar em algum lugar.
vai projetar o mínimo aqui em algum lugar e a tensão máxima vai projetar em algum lugar aqui nesse gráfico, tá? E aí percebam que reta, tá? O fato da gente estar considerando essa coisa aí linear, tá? Vai falar para mim que o que entrar de seno não será distorcido na saída. Então, entrou seno, vai sair seno do lado de lá, tá? E aí percebam, ó. E aí acompanha aqui comigo. A tensão do lado de cá aumentou e fez essa bolinha, essa curvinha aqui, tá? Na tensão de saída, o que eu vou perceber? Alguma coisa assim acontecendo. Aí percebo, sinal de entrada, excursionou e está lá excursionando. O que eu devo ver no sinal de saída? O gráfico acompanhando essa coisa aqui, tá? O gráfico acompanhando essa coisa aqui. E aí para cá eu estou vendo tempo, para lá eu estou vendo Vout. Tudo bem? E aí percebam, o que significa máximo ganho, tá? O máximo, e aí percebam aqui o negócio. Quanto mais vertical tiver essa curva vermelha, quanto maior o ganho dessa coisa, mais isso aqui vai esticar para cima, assim, ó, tá? Mais essa coisa vai esticar. Por isso que o ganho, e aí intuitivamente a gente já percebia que o ganho faz aumentar a inclinação, o sinal de saída. Ele pega e estica o sinal de saída, tá? Quanto menor o ganho, consequentemente, menos inclinada tá essa curva aqui, menos eu vou perceber esse efeito de pegar o gráfico da entrada, na entrada, tensão de entrada, e esticar ela. Menos eu vou perceber essa relação, tá? Esse efeito, tudo bem? Mas é isso que está acontecendo aqui em termos do ponto de operação. E aí, olhando essa figura aqui, tá? Olhando essa figura aqui, aliás, vou até desenhar uma nova aqui para exagerar, entre aspas, um defeito que pode acontecer aqui. Vou desenhar isso aqui muitas vezes hoje. In, layout. Opa. In, layout. Imagina que por algum motivo qualquer, tá? Por um motivo qualquer, eu escolho meu ponto de operação, sei lá, aqui. É completamente arbitrária essa escolha, tá? Perceba o que vai acontecer em termos do sinal de entrada e do sinal de saída, tá? No sinal de entrada, se excursionar aqui, o que vai acontecer com o sinal de saída? Deixa eu crescer um pouquinho isso aqui, para ficar mais visível. O que vai acontecer em termos do meu sinal de saída, tá? Perceba que o meu sinal de saída, ele vai tentar seguir mais ou menos esse caminho aqui e vai fazer alguma coisa, mais ou menos alguma coisa assim, tá? Mais ou menos alguma coisa assim. E aí o que eu gostaria que vocês percebessem aqui é o seguinte. Se eu tentar aumentar a amplitude do meu sinal de entrada, tá? Se eu tentar aumentar a amplitude do meu sinal de entrada, o que deve começar a acontecer, tá? Se eu tentar entrar com um sinal um pouco maior aqui, que eu vou desenhar ele de verde, junto desse sinal amarelo. Se eu tentar, por algum motivo, aumentar o sinal de entrada, percebam que o que está acontecendo aqui. O sinal está tentando seguir essa curva vermelha. Isso é o que a conta mostra para a gente. Mas o que de fato acontece é ele seguir essa curva verde clarinha aqui, essa curva branquinha, tá? Percebam o que vai acontecer com o sinal de saída, tá? Repara que ele está excursionando em torno do mesmo ponto, tá? Na hora de diminuir, na hora dele vir, ó, daqui para baixo, tá? Ele vai excursionar até mais ou menos essa altura. Então, eu devo observar alguma coisa assim, tá? Descendo até aqui assim, ó. Senão, quando ele está tentando excursionar para uma das direções, no caso aqui, para o lado das tensões negativas, na saída,
ele está tentando diminuir de tensão, tem bastante espaço para ele aumentar de tamanho. Tá? E bastante espaço para aumentar de tamanho. Inclusive, ele percebe um ganho bastante grande aqui, tá? Nessa situação. Só que, pro lado, na hora que eu estou tentando excursionar, pro lado das tensões positivas, quando a minha entrada está no outro lado da excursão, ele vai ficar limitado pelo que está acontecendo aqui, ó, na curva branca. Tá? A tensão de saída que eu devo perceber é alguma coisa assim, ó. Ela não consegue subir, ela não consegue excursionar para cima, do mesmo tanto que ela consegue excursionar para baixo. Tá? Então a gente começa a ver um efeito, esse efeito aí de distorção em cima do sinal de saída. Tá? A mesma coisa, ou alguma coisa muito semelhante, acontece quando eu escolho o meu ponto de operação aqui muito para baixo. Tá? Aqui, muito para baixo, sim, considerando que na escala dos Vouts. Tá? Percebam que, se meu ponto de operação está aqui para baixo, eu acabo tendo bastante espaço para excursionar para cima, mas eu não consigo excursionar para baixo, porque o que eu estou tentando fazer é seguir os limites dessa curva branca aqui. Tá? Então, perceba, o lugar onde eu escolho colocar o meu ponto de operação, ele tem um potencial de limitar, tá? a minha excursão, a excursão do sinal de saída. O que o sinal de saída consegue fazer? Se eu for muito para cima, eu não consigo excursionar para cima. Eu não consigo passar do VDD, tá? Lembrando que essa tensão aqui é VDD. Eu não consigo passar do VDD, tá? Meu circuito não consegue produzir na saída uma tensão mais alta que o VDD. Então, se eu colocar meu ponto de operação muito para cima, eu não vou conseguir excursionar. Eu vou ficar limitado, tá? Percebam. Do lado de cá, eu vou ficar limitado entre essa tensão e essa tensão VDD aqui. Essa diferença é o máximo que eu consigo excursionar para o lado de cima. Tá? Se eu escolher meu ponto de operação muito para baixo, que é uma situação que estaria outro extremo, tá? Eu fico limitado entre esse ponto aí e o zero. Eu não consigo gerar tensões abaixo do zero. Tá? Eu fico limitado a uma faixa de discussão razoavelmente pequena na saída. Seja ela para cima, seja ela para baixo. Tá? E aí, isso aqui acaba indicando para a gente que, na hora de polarizar, não me assustar, não fala comigo, por favor. O que acaba sendo uma escolha, e meio que a escolha padrão, tá? Na hora de projetar amplificadores. E acaba sendo mais importante do que a gente se preocupar do que se preocupar com ganho, impedância de entrada, impedância de saída, a coisa toda, tá? É a gente conseguir polarizar, gerar alguma tensão, descer, tá? Em torno do qual eu tenho o que eu vou chamar aqui de máxima excursão de saída, tá? E aí, para ter essa máxima excursão de saída, percebam que é razoavelmente fácil perceber, tá? Que eu preciso escolher, do ponto de vista da saída, tá? O ponto de operação aproximadamente, tá? Em cima dessa tensão de VDD sobre 2. Afinal, se eu estiver em cima do VDD sobre 2, na hora que eu tentar excursionar com o sinal no lado da saída para cima, eu consigo vir desse ponto até o VDD. Tá? Se eu colocar mais para cima, diminui a minha excursão. Se eu colocar mais para baixo, tá? Aumenta o tanto que eu consigo subir a tensão. Mas no lado da excursão para baixo, para os negativos, eu acabo ficando limitado. Eu vou limitar o tanto que eu vou conseguir excursionar para baixo. Então, é bastante intuitivo vocês perceberem aqui, vendo no desenho, tá? De que se eu colocar meu ponto de operação a tensão DC de saída, se eu escolher ela, tá? Percebam que é uma escolha arbitrária. Eu escolho onde eu quiser. Mas, se eu escolher nesse ponto aí, tá? Eu maximizo o tanto que meu sinal de saída consegue excursionar, tá? E eu vou chamar essa quantidade aqui, ó, essa diferença de o tanto que eu consigo ir para cima e o tanto que eu consigo ir para baixo, tá? De excursão de saída. De fato, o nome técnico disso aqui, tá? Excursão de saída
ou, vocês vão ver em alguns livros, tá? O pessoal chamando isso aqui de faixa dinâmica. Faixa dinâmica de saída, tá? Ou simplesmente faixa dinâmica do amplificador. Qual é o range de tensões que ele consegue produzir lá na saída dele, tá? E aí, aqui no meu caso, como eu estou tratando de amplificadores lineares, tá? Eu vou querer considerar a faixa dinâmica ou a excursão de saída, tá? Que mantenha o meu amplificador dentro de uma faixa que eu estou chamando de uma faixa linear. E aí percebam, eu não vou fazer a conta, mas percebam que se eu estiver considerando a operação linear dele, eu estou modelando ele por uma reta, tá? O que eu quero, no máximo possível, é falar o seguinte, cara, é o seguinte, eu vou considerar como uma faixa aceitável aqui de discussão, tá? A região onde esse gráfico vermelho não está muito distante da realidade do circuito, que é, de fato, a curva característica. Não seria alguma coisa, aí bastante, sem me preocupar muito com nenhuma conta, alguma coisa entre essa faixa aqui e essa faixa aqui. Alguma coisa por aí, tá? Obviamente, tá? Quanto mais eu me afastar, tá? Dessa coisa, por exemplo, aqui, ó, nessa região aqui, quanto mais eu me afastar da reta, tá? Mais distorção eu estou produzindo dentro do meu amplificador. E aí, uma definição mais precisa, um pouco mais formal do que seria essa faixa dinâmica, envolveria dizer como que eu vou medir a distorção. Para eu poder falar, tá bom, eu aceito no máximo X de distorção, e aí a gente consegue, de fato, calcular o tanto que eu posso me afastar daquela reta ali. Tá? Mas eu estou fazendo uma coisa bem informalmente para vocês. Então, no meu caso aqui, essa faixa, que eu estou chamando de vermelha aqui, tá? Seria o que eu chamaria de faixa dinâmica de saída ou excursão de saída, que seria o quanto que eu consigo, do lado da minha saída, excursionar, tá? E ainda manter a minha distorção baixa. Isso quer dizer me manter essa curva vermelha aqui, que é a curva do ganho, que é a aproximação linear do amplificador, se manter próxima dessa curvinha branca que ela está tentando aproximar. Tudo bem? Isso aqui é o que a gente vai chamar de faixa dinâmica de saída. E aí perceba uma coisa, tá? Porque essa faixa dinâmica de saída, ela acaba influenciando o que eu posso fazer na entrada. Tá? É ela que vai dizer para mim o que eu posso fazer na entrada ou o que eu não posso fazer na entrada. Tá? Primeira coisa, percebam. Esse ponto aqui, ó, de VDD sobre 2 na saída, o ponto de operação na saída, do lado da saída, tá? Ele tem uma contrapartida aqui, tá? Na entrada. Afinal, no meu circuito, eu coloco a tensão DC aqui na entrada e ela produz tensão VDC, que eu chamo de VDC linha, do lado de cá na saída. Eu coloco uma entrada DC, ela produz uma saída DC. Para eu colocar aqui o VDC linha igual a VDD sobre 2, eu preciso botar uma tensão específica aqui dentro, tá? Que tensão é essa? Não faço a menor ideia, mas eu preciso botar uma tensão que eu vou chamar simplesmente de VDC do lado de cá. Percebam isso, tá? Professor, como é que você faz essa parada aqui, tá? Eu faço um projeto muito simples, tá? Se eu tiver como simular meu circuito, eu faço exatamente essa simulação que vocês estão vendo aqui nesse gráfico aqui, tá? Eu monto meu circuito, coloco várias tensões DC aqui, peço para plotar esse gráfico, olho e falo o seguinte, mais ou menos o meio da saída vai me dar mais ou menos uma tensão de, sei lá, aí chutando um número qualquer aqui, vai me dar mais ou menos 1 volt aqui na entrada. Aí eu determino que essa vai ser mais ou menos a tensão que eu vou trabalhar aqui na entrada, tá? Professor, como é que você faz isso se você tiver no laboratório? Se você não tivesse experiência, tá? Mas como é que eu faria no laboratório? Eu monto o circuito, boto uma fonte de tensão lá DC na entrada, eu boto o multímetro na saída. O multímetro é um instrumento que mede tensão DC, né? Boto o voltímetro lá na saída.
Aí eu fico medindo a tensão de saída e vou aumentando. Eu costumo começar no 0, ligo lá a tensão no 0, tá? Boto ela aqui, ó, na entrada no 0. Eu deveria medir VDD lá no multímetro. Aí eu vou lá medindo. O que eu vou fazendo? Eu vou aumentando a tensão de entrada, e vou aumentando, vou andando com ela para cá, vou aumentando a tensão de entrada, até eu, no multímetro, medir mais ou menos VDD sobre 2. Eu sei quanto que é o VDD que eu estou colocando. Naquele ponto eu paro, meço quanto que é a tensão de entrada, e aquela tensão de entrada está determinada quanto tem que ser. Tá? Tem outras formas de controlar isso, tá? Com realimentação, com um monte de outras coisas, mas vamos ficar no simples aqui. Em eletrônica 2, a gente começa a se preocupar um pouco mais de fazer um projeto mais independente de ter uma tensão certinha ali aqui na entrada, tá? Aqui com vocês vou mexer algumas coisas para dar uma melhorada, mas em tese eu olho e falo assim, beleza, eu preciso de VDD sobre 2, eu tenho alguma forma de determinar como que é a minha tensão de entrada. Tudo bem? Quanto que tem que ser a minha tensão de entrada para acontecer isso, tá? E a gente meio que sempre consegue ou calcular, ou medir, ou simular para dar esse ponto aqui, tá? Lembra sempre disso aqui, tá? Eu preciso de Vout igual a VDD sobre 2 para ter máxima excursão de saída, tá? E aí você impõe essa condição na sua conta e calcula quanto tem que ser o Vin correspondente, tá? Não é difícil de fazer essa conta. A gente vai fazer aqui alguns exemplos, provavelmente na aula que vem, tá? Para fechar o semestre. Mas percebo que é isso que eu quero que aconteça, tá? Outra coisa que eu quero que vocês percebam aqui, tá? Se eu tenho uma determinada faixa, que eu estou chamando de faixa de excursão de saída, tá? Onde eu aceito que a minha saída excursione, percebam que ela vai ter contrapartidas aqui dentro, aqui na entrada. Ela determina também uma faixa no lado da entrada, tá? Entre os quais a minha tensão de entrada pode excursionar, tá? E aí, essa faixinha verde que eu estou colocando aqui, tá? Ela está associada àquela faixa dinâmica de saída. Bem? Percebam que o meu sinal de entrada ele tem que excursionar dentro dessa faixinha, ele não pode passar dessa faixinha, não pode ser maior do que essa faixinha aí, verde, tá? E aí, já que ele não pode ser maior do que isso, a gente vai chamar isso aí de pequeno sinal, vem daí essa expressão, pequeno sinal, tá? E a gente chama essa faixinha verde aqui de excursão de entrada, tá? Fica limitada por quanto que eu quero de excursão de saída, ou faixa dinâmica de entrada. Quanto que eu aceito o meu sinal de entrada variar. Tá bem? Percebam que é o sinal de entrada que a gente controla, tá? É isso que a gente coloca aqui. E normalmente, o que acontece? Tá? A gente projeta um amplificador para uma determinada faixa dinâmica de saída. E aí a gente volta, faz a conta voltando, tá? Não é difícil fazer a conta voltando, afinal é linear essa parada aqui, calcula esse ponto de máximo, calcula o ponto de mínimo, e especifica na entrada para quem for usar o circuito falando. Ó, a faixa dinâmica dos sinais que eu aceito na entrada é essa. Entre, sei lá, entre 0,7 volts e 1,2 volts, por exemplo, para esse exemplo aqui. Tá? Você especifica, você fala quanto que é a faixa de sinais de entrada adequadas para aquele circuito que você produziu. Tudo bem? Se alguém que estiver usando esse circuito colocar alguma outra coisa, problema dessa outra pessoa. Tá? Você projetou a parada para uma determinada condição, você diz qual é a condição e pronto, está feito seu trabalho. Alguma dúvida até aqui, gente? Todo mundo pegou essa ideia do que é discussão de entrada, discussão de saída? Beleza. Segue o barco aqui, então. Segue o barco aqui, então. Tá? Deixa eu andar um pouco para frente aqui. Deixa eu montar. Beleza. Vamos lá. Percebam aqui uma coisa, tá? E aí, nesse gráfico aqui, agora eu vou andar lá para o lado do circuito. Mas olha só um negócio aqui. Se para produzir o VDD sobre 2 na tensão DC de saída, eu preciso produzir um determinado VDC específico, que uma tensão específica, tá? Como que eu faço isso
do ponto de vista do circuito. Como é que eu faço isso do ponto de vista do circuito, tá? A primeira solução, e é uma solução que vocês vão encontrar por aí, tá? A primeira solução é fazer o seguinte. É pegar o circuito, vou chamar isso aqui de RD, é pegar o circuito, e falar assim, cara, já que eu preciso produzir uma tensão DC na entrada, tá? Ora, eu tenho uma tensão fixa VDD disponível. Perdão. Claramente, tá? Essa tensão DC de entrada que eu preciso, ela está entre 0 e VDD. Ela está em alguma coisa no meio do caminho. Opa, se eu tenho o VDD disponível e eu preciso produzir uma tensão entre 0 e esse VDD, tá? Eu posso chegar aqui e falar, cara, por que eu não faço um divisor de tensão? Opa. Um divisor de tensão resistível. Vou chamar esse cara aqui de R1, vou chamar esse cara aqui de R2 e produzo um divisor de tensão para produzir essa tensão aqui, tá? Para produzir essa tensão. E é, de fato, algo que vocês vão ver por aí, tá? Tem dois problemas associados, tá? Perceba que a conta é simples, tá? Essa conta aqui é simples, tá? VGS DC, nesse caso aqui, tá? Vai ser VDD vezes R2 dividido por R1 mais R2, VDD vezes R2 dividido por R1 mais R2, VGS essa tensão aqui, VG menos VS, no VG tem aquela conta, VS está no 0, muito cuidado que a gente vai mudar esse zero, esse lugar aí do 0, tá? Mas, essa aqui é o VGS que eu estou produzindo, esse aqui é o VGS que eu estou produzindo. Percebam que na saída eu tenho Vout é igual a VDD, se eu tiver na saturação, né? E é para isso que a gente está fazendo essa coisa toda. VDD menos RD vezes K sobre 2, KN sobre 2, VGS, que é essa coisa toda aqui, menos VTH ao quadrado. E aí percebam que, tá? Para calcular quanto tem que ser esse VGS, que eu estou falando para vocês ali do outro gráfico, é impor, é escolher isso aqui igual a VDD sobre 2, tá? E aí percebam, na equação de baixo, o VDD é você que escolhe, o RD é você que escolhe, o KN depende do transistor que você escolheu. Então, em teoria, você conhece, tá? O VTH só depende do transistor que você escolheu. Você também conhece, tá? O VDD você conhece, você isola o VGS nessa conta, isola o VGS nessa conta e fala assim, beleza, o VGS tem que ser tanto, vai dar um número, tá? Você substitui esse número do lado de cá para chegar numa restrição entre R2 e R1. Você escolhe um deles, escolhe o R1 ou escolhe o R2, escolhe 1K, 10K, 100K, escolhe um número, calcula o outro, pronto. Está projetado o circuito. Não tem muito o que fazer, é isso aí. Tá? Essa é a sequência da coisa. Tudo bem? A sequência da coisa. Tá? E aí, essa conta que meio que te garante, aliás, essa conta aqui te garante, tá? Que você vai, ficar em saturação, 2, ficar na condição de máxima excursão de saída. Tudo bem? Professor, tem algum outro detalhe, alguma outra conta que eu tenho que fazer aqui? Tem, que é o seguinte. Tomar cuidado na hora de escolher esse RD. Eu fiz essa conta aí no passado para vocês, algumas aulas aí para trás. Tá? Algumas aulas aí para trás. Mas percebam que, para manter na região de saturação, preciso que VDS seja maior do que o VGS menos o VTH. VGS menos VTH. Tá? Percebam que quem é o VDS? VDS, atenção aqui, ó, que é o Vout. Então, preciso que VDD menos ID vezes RD seja maior que o VGS menos VTH. E aí percebam que eu posso isolar o RD nessa conta, tá? Vai ficar assim. RD tem que ser menor, vou passar para o lado de lá. RD tem que ser menor do que VDD
menos VGS menos VTH dividido por ID. Percebam que o RD vai existir algum determinado valor máximo para manter esse cara na saturação. Tá? O que normalmente eu faço é, eu vou lá e escolho um RD arbitrariamente, boto lá 100 ohms, 200 ohms, escolho um valor de antemão, faço essa conta aqui e checo se isso mantém meu circuito na saturação ou não. Se não mantiver na saturação, eu vou lá, diminuo o valor do RD, sei lá, se eu escolhi 200, eu troco por 100, faço a conta de novo, e percebam que o RD entra do lado de cá, faço a conta de novo, se eu não conseguir colocar na saturação ainda, se eu não conseguir fechar a conta ainda, diminuo mais um pouco o RD, e é isso eu vou fazendo, porque uma hora vai chegar, né? Mas percebam, você tem um limite, você não pode escolher esse RD muito grande. Tá? Esse é o outro cuidado que você tem que ter para poder manter o circuito funcionando na saturação. Tá? Qual é o problema? Qual é o problema de fazer essa polarização desse jeito? E por isso que vocês nunca vão ver em nenhum lugar por aí, a menos que seja um circuito problemático mesmo, tá? Mas, em geral, vocês não vão ver esse circuito do jeitinho que ele está desenhado aqui. Ele tem um catchzinho que precisa ser atentado, tá? Que é o seguinte. Reparem uma coisa aqui, tá? O Vout depende do Kn, do transistor. Depende de um parâmetro do transistor. O Vout depende do VTH do transistor, tá? Se eu plotar a curva aqui, eu vou plotar duas curvas aqui, tá? VGS por ID. No meu transistor, VGS por ID do meu transistor. Lembra que essa curva aqui é alguma coisa assim, né? Quando o VGS está abaixo do VT, estou em corte, a corrente é zero. Quando eu estou para cima, fica parábola. Fica alguma coisa assim, tá? Então eu vou lá, pego o transistor na gaveta, e aí ele vai ter uma determinada combinação de Kn com VTH. Tá? Kn e VTH. O que acontece com esse gráfico aqui, com essa curva? Tá? O que acontece com essa curva se o K mudar? Se o Kn mudar? Por algum motivo qualquer. Eu troquei de transistor, ou eu, sei lá, esquentei o transistor, o K muda, ele é sensível à temperatura. Tá? Alguma coisa aconteceu que esse K mudou. O que acontece com essa curva aí, tá? Se por acaso o K diminuir, essa curva aqui diminui. Eu vou chamar assim, ó, vou chamar aqui de K2 menor do que um determinado K1, tá? Se por algum motivo esse K diminuir, a corrente diminui do circuito, tá? Lembra lá que é Kn sobre 2 VGS menos VTH ao quadrado. Isso aqui é a corrente. VGS. Se o K diminui, a corrente diminui, tá? E o que eu estou tentando fazer aqui, tá? Perceba aqui, o que eu estou tentando fazer. Na hora que eu botei meu divisor de tensão resistivo, eu estou tentando travar a tensão VGS, tá? Travar a tensão VGS. Estou tentando fazer a tensão VGS ficar fixa, tá? Eu estou tentando travar a tensão VGS em algum lugar aqui. E aí perceba uma coisa. Se esse K mudar, a corrente que circula lá dentro do circuito muda. E potencialmente ela muda muito. Mesmo uma mudançazinha pequena do K pode produzir uma mudança de corrente aqui dentro do circuito razoavelmente grande. Tá? Pergunta, Rodrigo. K2 não seria menor que K1, nesse caso? K2 menor do que o K1. Isso. Beleza? Diminuir o K por qualquer motivo, tá? Mudou a temperatura, esse K muda. Precisei trocar o transistor, esse K muda. Ficou velho o circuito, o tempo vai passando, esse K vai mudando. Tá? O circuito vai envelhecendo, os parâmetros dele vão mudando. Percebam. Mudou o K, potencialmente eu vou mudar muito a corrente lá no circuito. Tá? Qual é o problema de mudar a corrente? Essa corrente determina o GM, determina o R0, foi isso que a gente viu lá atrás. Tá? Eu estou mudando também o ganho do circuito, eu estou mudando a impedância de entrada, estou mudando a impedância de saída. Eu estou mudando como que o circuito se comporta. Eu estou mudando como que o meu amplificador se comporta.
Eu gostaria de fazer o meu circuito ser o máximo possível independente disso, deste problema, tá? O que acontece em termos do VTH, tá? Percebam que o VTH é um parâmetro do dispositivo, tá? Se o VTH aumentar, a corrente diminui. Pensa que ele entra aqui subtraindo, né? Se o VTH aumentar, a corrente diminui. Eu vou desenhar ela aqui, ó. Se o VTH aumentar, eu tenho aqui, ó, VTH 1, agora é maior, é para o lado de cá mesmo. Se o VTH aumentar, tá? Se o VTH aumentar, como ele entra aqui, VGS menos VTH, a corrente diminui. E aí percebam, é o mesmo problema, tá? Como eu estou tentando travar um VGS com o divisor de tensão resistível, eu estou mudando quanto que é a corrente de polarização que está sendo produzida lá dentro do circuito. Eu estou mudando o ganho, eu estou mudando a impedância de saída, eu estou mudando o comportamento do amplificador. Eu gostaria de fazer um circuito que tenha menor dependência desses problemas aí, tá? Desses fenômenos que eu estou narrando para vocês. Não tem como, tá? Não imaginem que tenha como a gente fazer um transistor que tem o K completamente imóvel. Não tem como fazer um transistor que esse VT seja completamente imóvel, não depende de nada. A gente precisa fazer alguma coisa no nível do circuito, tá? E aí, voltando provavelmente, sei lá, a quarta aula do semestre, lá no começo do semestre, 3 meses atrás, tá? A gente estudou realimentação. E aí eu mostrei para vocês que lá na realimentação, tá? Quando a gente estava falando de realimentação copióptica, não sei o que, mas a gente viu algumas coisas um pouco mais gerais. E a ideia é de que a gente troca, tá? A gente sempre faz uma troca lá na história da realimentação. Eu troco ganho, eu troco lá no meu circuito, lá na hora que a gente fez com os amplificadores operacionais, eu troco um A0, que era um ganho muito grande, por um ganho bem menor, que dependia da realimentação, tá? A gente trocava um ganho grande por um ganho pequeno. Só que a gente tornava o circuito independente do A0. E o A0 era o problema, entre aspas, um problema, porque a gente não sabe quanto que é o A0. O A0 também tem esse problema aqui de ficar variando com temperatura, com a coisa toda, tá? Só que reparem, na hora que a gente fez a realimentação, a gente trocava um ganho grande por um ganho menor, mas esse ganho menor, ele era bem mais insensível à variação do ganho original. A gente tornava o circuito, que eu vou chamar de mais estável. A gente tornava o circuito muito mais previsível do que vai acontecer, em relação ao que estava acontecendo, tá? Ora, realimentação serve para isso, tá? Serve para a gente trocar alguma coisa que a gente tenha em abundância dentro do circuito, dentro de um sistema, por mais estabilidade. Entende? É para isso que vai servir realimentação. Qual é a ideia aqui? Tentar introduzir algum tipo de realimentação. E aí acompanha comigo essa coisa, para vocês verem, porque a realimentação que vai acontecer aqui não vai aparecer, tá? Um fio pegando a saída e ligando de volta na entrada, que era o que a gente fez lá no amplificador operacional. Era uma realimentação bem óbvia. Eu pegava um fio, de alguma forma, eu pegava um fio, colocava uma ponta do fio na saída do circuito, no V-out, e eu trazia isso, de alguma forma, para a entrada do circuito. Botava um resistor, botava um capacitor, botava alguma coisa no meio do caminho, mas eu ligava o fio da saída para a entrada. Aqui eu não vou fazer isso. Mas vai acontecer a alimentação. E muita atenção, tá? Muita atenção agora. Percebam aqui uma coisa, tá? O meu problema está sendo o seguinte. Eu coloco um determinado VGS, tá? E eu boto um determinado VGS para obter uma determinada corrente ID lá dentro do circuito. É isso que eu quero fazer. É isso que eu estou tentando fazer. Tem alguma coisa que acontece que faz mudar o meu ID. Que não é o VGS. Tem algum fator externo, eu vou chamar de externo aqui, seja ele o K, seja ele o VT, mas tem alguma coisa que, mesmo para o VGS fixo, percebam, tá? Ó, VGS fixo, VGS paradinho, ele faz mudar a minha corrente. O que eu quero fazer? Tá? O que eu quero fazer aqui, então?
eu quero, de alguma forma, medir essa corrente. Eu quero medir a corrente, que é a coisa que eu quero estabilizar. Então, é ela que eu vou medir. Eu quero, de alguma forma, medir a corrente. Tá? Medir a corrente. Determinar quanto que é essa variação de corrente. E aí, de alguma forma, pegar essa corrente que foi medida e fazer ela influenciar de volta o VGS, que é a entrada que produziu a corrente. Tá? Então, se o meu VGS diminui, se a minha corrente por algum motivo diminuiu, tá? O que eu quero fazer? Eu quero aumentar o VGS, porque aumentar o VGS aumenta a corrente. Então, se alguma coisa aconteceu de errado lá, a corrente diminuiu por algum motivo, eu quero, de alguma forma, aumentar o VGS. Ao contrário, se por algum motivo a minha corrente aumentou, tá? Se algum motivo a corrente aumentou, por exemplo, saiu daqui para cá, o que eu quero fazer? Eu quero vir aqui, diminuir o meu VGS, porque diminuir o meu VGS, eu trago o meu circuito para cá, e aí o que eu estou tentando fazer é voltar a corrente para o que eu tinha antes. Ó, tá? Se eu comecei aqui, e ela, por algum motivo, aumentou a corrente, tá? Acima do que eu tinha estabelecido usando o meu VGS, o que eu quero que aconteça? Eu quero que o meu VGS diminua, que o meu circuito perceba isso, que ele diminua o VGS, para poder trazer o circuito, o ponto de operação um pouquinho mais para o lado, de forma que vai diminuir um pouco a corrente. Tudo bem? É isso que eu quero fazer. Tá? Só que eu quero fazer de forma automática. Perceba, eu não quero eu, manualmente, ir lá e medir a corrente e mexer. Eu quero que o circuito faça isso. Tá? E aí, percebo que esse é exatamente o efeito de realimentação que eu estou procurando. Tudo bem? Então vamos lá, segue aqui o baile comigo. Tá? Segue o baile comigo para você ver a alteração que eu vou fazer no circuito. Mexer no... perceba que eu preciso controlar o VGS. Controlar o VGS, lembre-se que VGS é VG menos VS. Eu posso escolher mexer tanto no VG quanto no VS. E aí, onde que eu vou mexer? Essa é a pergunta. O VG, eu estou tentando manter mais ou menos fixo, porque eu já estou usando o VG para produzir a tensão para poder produzir aquele V alto sobre 2 lá na saída. Tá? Eu estou tentando o máximo possível não bagunçar esse lado aí do circuito. Eu gostaria de o máximo possível não bagunçar esse lado do circuito. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou influenciar o VS. Tá? Então, eu vou alterar alguma coisa do lado de cá no circuito, de tal forma que eu consiga aqui, mexendo no VS, controlar o VGS. Então, eu vou botar alguma coisa no caminho entre o zero e o VS. O VS é essa ponta aqui. Eu vou botar alguma coisa aqui no meio do caminho, para produzir uma tensão VS. Que coisa é essa? Reparem que tem que ser alguma coisa que consiga medir uma corrente. Precisa ser alguma coisa que entra a corrente e sai uma tensão. Entra a corrente e sai uma tensão. Tudo bem? A gente já conhece um cara que entra a corrente e sai tensão, resistor. Tudo bem? Então perceba, a minha tentativa vai ser nesse seguinte sentido. Eu tinha aqui meu circuito. Eu tenho aqui meu divisor que está fazendo a polarização. R2. E aí, a minha tentativa aqui será a seguinte. Eu vou botar um resistor, vou chamar aqui de RS, bem aqui nessa ponta. Por quê? Tá? Por quê? Percebam uma coisa, tá? Percebam que agora o meu VG está fixo. O VG, mas não o VGS. O VG está fixo igual a VDD, VDD vezes R2 dividido por R1 mais R2. Então, eu estou travando o VG. Tá? Só que o VS não é mais zero. Percebam. Tá? O VS não é zero. Quanto que é o VS? O VS é a queda de tensão em cima daquele resistor. Tá? Esse VS vai ser RS vezes IS, que é igual a ID nesse circuito aqui. Tá? RS vezes ID. E quanto que é a corrente ID? A corrente ID é KN sobre 2, considerando que está na saturação, VG menos VS
menos VTH, o VGS menos VTH ao quadrado. Tudo bem? Percebam, do lado de cá está fixo. Do lado de cá está fixo. Tá? Mas eu tenho VS e D, VS e D. Tudo bem? Então perceba aqui, olha o que está acontecendo, tá? A realimentação acontecendo. Se por algum motivo a corrente aumentou, tá? Aqui aumentou, o VS vai aumentar, o VS vai aumentar, só que como ele está negativo na conta, ele vai forçar a corrente a diminuir de volta. E aí percebam aí o efeito da realimentação negativa. Vou repetir, tá? Vou repetir. Imagina que por algum motivo qualquer essa corrente aqui aumentou. Se essa corrente aumentou, essa corrente aqui é a mesma, tá? Tudo o ID é a mesma corrente. Essa corrente aumentou. Se o ID aumentou, VS aumentou. Essa tensão que é percebida aqui vai aumentar. Tá? Se o VS aumentou, o VS aumentou. Aqui de volta na conta do ID, tá? E aí percebam que o VS está com o sinal negativo. Se o VS aumenta, ele tende a diminuir o ID e a compensar aquele efeito de aumento original que produziu essa cascata toda de coisas. Então percebam, um aumento no ID tende a produzir uma diminuição no ID. E a recíproca é verdadeira, tá? Uma diminuição do ID tende a produzir um aumento no ID, tá? Tende a produzir um aumento no ID. Percebam o efeito de realimentação acontecendo aqui, tudo bem? E praticamente todos os circuitos que vocês vão encontrar na selva, vamos chamar assim, né? Tipo, on the wild aí, todos os circuitos, praticamente todos eles vão ter esse resistor RS aí, tá? Todos eles. Para quê? Para deixar os parâmetros do circuito mais estáveis. O ganho, em particular o ganho, tá? Porque o ganho depende dessa corrente. Para deixar a impedância de saída mais estável. A impedância de saída depende dessa corrente, tudo bem? O amplificador, ele se torna um circuito mais previsível, tá? Com essa realimentação. Só que essa realimentação, ela não vem de graça. Ela não vem de graça. Nada de bom, não só em eletrônica, nada de bom na vida vem de graça. Você tem que pagar alguma coisa. Pagar não necessariamente com dinheiro, mas você precisa dar alguma coisa em troca para receber alguma coisa. Né? Do mesmo jeito que lá no amplificador operacional a gente troca um ganho muito grande por um ganho menor, aqui eu também estou trocando um ganho por um ganho menor. Vamos ver, tá? Vamos fazer a conta aqui. Percebam o seguinte. Como é que ficou o modelo de sinal dessa tralha toda aí? Vou fazer um modelo linear aqui para a gente calcular o ganho. Em particular o ganho, tá? Vou fazer um modelo de sinal para a gente calcular o ganho desse negócio aqui. O transistor está aqui, né? O modelo do transistor é esse aqui, tá? GM vezes alguma coisa. Eu vou desprezar o efeito de modulação de canal, então eu vou desprezar o R0, nesse meu caso aqui. Nem precisaria, né? Peraí, deixa eu ver um negócio aqui. Não, eu vou desprezar o efeito de modulação de canal aqui para calcular o ganho, só para ficar um pouco mais simples. Só para ficar um pouquinho mais simples a minha conta, tá? Mas vamos ver que não adiciona muita complexidade e pouco entendimento colocar o R0, tá? Então eu tenho o modelo do transistor aqui. Perceba uma coisa. No lado da porta do transistor, eu tenho um resistor R1 em paralelo com R2, porque percebam que eu tenho na porta, entre a porta e a referência do circuito, o resistor R2. Eu tenho entre a porta e a referência do circuito, o resistor R1. Lembrando que no modelo de sinal, todas as tensões constantes vão virar zero, porque a gente só está tratando de variação de tensão, variação de corrente. Tá? Lembrando que esse ponto é indistinguível deste ponto em relação ao modelo de sinal. Tá? E aí percebam que, olhando isso, eu tenho numa ponta a tensão VG, na outra ponta eu tenho zero, numa ponta eu tenho a tensão VG, na outra ponta eu tenho zero. Os dois caras estão em paralelo do ponto de vista do sinal. Meu sinal ΔV está entrando do lado de cá. Está entrando do lado de cá. Essa tensão aqui, tá? É o ΔVGS. Deixa eu
essa tensão aqui, a gente está chamando de delta VGS, é o que controla a corrente aqui dentro, delta VGS, vezes GM, tá? No lado do dreno, eu tenho um resistor RD vendo a tensão constante, variação de tensão constante vira zero, do lado de cá. Eu estou pegando a tensão de saída do lado de cá, delta Vout. E na fonte do transistor, percebam, na fonte do transistor eu estou ligando resistor RS e uma tensão constante. Esse aqui é o modelo de sinal dessa coisa. Tá? Modelo de sinal dessa coisa. Vamos calcular o ganho, porque esse RS faz toda a diferença. Tá? Se esse RS fosse igual a zero, se esse RS for igual a zero, a gente volta para o circuito que a gente já conhecia, que é um curto-circuito ali naquele lugar do RS. Tá? Se o RS for igual a zero, essa conta deveria dar menos GM vezes RD. A gente já sabe esse resultado. Tá? Vamos fazer essa conta agora com essa coisa toda aí para a gente ver quanto é que dá. Tá? Vou fazer Leite-Kirchhoff das correntes no nó de saída para começar. Essa corrente, mais essa corrente tem que dar zero. Eu vou ficar com GM vezes delta VGS mais delta Vout menos zero dividido por RD. Essa soma tem que dar zero. Essa soma tem que dar zero, tá? Quem é o delta VGS? Delta VGS aqui é delta Vin, tá? Mais, menos. Então, é delta Vin menos essa tensão que eu vou chamar de delta VS, que eu preciso determinar ainda. Delta VS. Tudo bem? Quem é delta VS? Percebam que é a queda de tensão num resistor, tá? Ó. Delta VS vai ser RS vezes a corrente que circula ali naquele resistor. Só que percebam, tá? Lei de Kirchhoff das correntes no nó VS fala para mim que essa corrente, que eu vou chamar de IS, delta IS, é igual a essa corrente que está descendo aqui, ó, que eu conheço, ó, GM delta VGS. Tá? Então, delta VS vai ficar assim, ó, RS vezes a corrente, que é GM vezes delta VGS. Delta VGS. Tudo bem? Posso juntar tudo, tá? Ó, posso juntar o delta VS do lado de cá, nessa equação, e vai sobrar uma equação que tem delta VGS, que tem delta Vin, que tem RS, que tem GM, e eu posso isolar o delta VGS. Eu quero isolar o delta VGS para eu poder plugar aqui, ó, nessa equação. Vai ficar assim, depois de fazer a conta toda, tá? Delta VGS vai ser delta Vin dividido por 1 mais GM RS. Juntando essas duas aqui. Substituindo esta nesta e fazendo a conta, aí é a álgebra, tá? Eu já vou pular direto para o resultado final. A gente vai ficar com delta Vout dividido por delta Vin, que é o ganho, vai ser menos GM vezes RD, que é o que a gente já tinha antes, originalmente, dividido por 1 mais GM RS. Tudo bem? Percebam, primeira coisa, percebam que se o RS for zero, se eu fizer um curto-circuito aqui, que é o circuito que a gente tinha antes, originalmente, que a gente já calculou, tá? Se o RS for zero, o resultado da conta dá menos GM vezes RD, que é o que já dava antes. Então, parece que está ok isso aqui, tá? Segunda coisa que eu quero que vocês percebam, tá? O ganho diminuiu. Do lado de cá, eu tenho um fator que está dividindo uma coisa. Sei lá, se o ganho antes era, sei lá, 1000, tem 1000 dividido por algum número aqui agora. Tá? 1000 dividido por um número. E repare que esse número é sempre maior do que 1. É 1 mais alguma coisa. Tá? Esse GM é um número positivo, o RS é um número positivo. Percebam que é sempre 1 mais alguma coisa. É sempre maior do que 1, o denominador daquela coisa. O resultado dessa coisa é sempre diminuir o ganho. Tá? E aí percebam, porque é isso que vocês têm que perceber. Quanto maior o RS, menor o ganho. Quanto mais você colocar de RS lá, menor o ganho.
Só que esse é o que você está pagando, tá? Quanto maior o RS, menor o ganho. Mais você paga o seu ganho, mais você entrega seu ganho. Só que, em contrapartida, quanto maior o RS, maior é o efeito da realimentação. Olha ele aqui, ó, aparecendo do lado de cá. Tá? Percebam que é o RS que converte a variação do ID numa variação de VS para poder aparecer do lado de cá. Quanto maior o RS, mais é forte o efeito da realimentação. Vou repetir. Quanto maior o RS, menor o seu ganho. É o que a conta está falando aqui. Quanto maior o RS, mais você diminui seu ganho. Só que, em contrapartida, quanto maior o RS, maior é o efeito da realimentação. Maior é o efeito de estabilizar o circuito. Bem? Não existe nenhuma conta para falar assim, escolhe esse RS aqui. Você tem que estar atento a esse fenômeno aí. Quanto maior o RS, menor seu ganho, mas mais estável seu circuito. Tá? Não existe nenhuma conta que fala para você quanto escolher. Quanto? Qual é o melhor número que você pode botar aqui? Tá? Tem algumas regras de experiência de engenharia, de engenheiro. Tá? Engenheiro um pouco mais experiente, vocês vão ver alguns livros dessa coisa aí, tá? Engenheiro um pouco mais experiente vai falar para você o seguinte: escolhe o RS de tal forma que a tensão que aparece aqui, ó, VS, tá? VS, seja aproximadamente 10 a 15% do VDD. 10 a 15% do VDD, tá? É isso que o pessoal vai falar para você. E é o que eu começo sempre fazendo também. Eu escolho um determinado RS de tal forma que aquele ponto ali, aquela tensão, seja aproximadamente 10 a 15% igual do 10 a 15% do VDD. Então, sei lá, se eu estou escolhendo aqui VDD de 5 volts, tá? 10% é meio volt. O que eu faço, então? E é exatamente o que eu faço no laboratório. Vocês têm aula de laboratório comigo. Eu vou lá, monto meu circuito. Eu vou lá, monto meu circuito, tá? RE, R1, R2, sei o que, pá, aquela coisa toda. Eu boto um voltímetro ali, naquele ponto do VS. Eu boto um voltímetro bem ali, tá? Eu começo com ele no zero. E aí, o que eu faço? Eu tiro o fiozinho que tá ligando aqui no zero. Normalmente, eu boto um potenciômetro, que é um pouco mais fácil de mexer rápido, tá? Boto um potenciômetro naquele ponto ali. E eu vou aumentando o valor da resistência, RS. Eu vou lá girando, tá? Coloquei o valor, tipo, e eu fico olhando meu voltímetro, né? Na hora que ele chegar ali 10% VDD, eu paro. Aí meu circuito tá mais ou menos calibrado. Tudo bem? Tá mais ou menos calibrado. Vários circuitos, várias vezes, mais de uma vez, tá? Eu coloquei em placa já, o circuito final, tá? No lugar daquele RS, um potenciômetro, de tal forma que eu pudesse ir lá, antes de fechar a caixinha do circuito, eu pudesse ir lá com o voltímetro, calibrar essa parada e subir ou abaixar um pouquinho o valor daquele RS para deixar o meu circuito um pouco mais estável, de acordo com o circuito que foi fabricado. Tudo bem? De acordo com o circuito que foi fabricado. Vocês praticamente não vão ver circuitos amplificadores sem esse RS. Sem esse RS. Tá? Porque ele melhora muito a estabilidade mesmo do circuito ao longo do tempo. Tá? E com a temperatura e com a coisa toda. Tá? Se você está percebendo que o seu circuito está variando muito ainda a corrente lá dentro, o que você faz? Aumenta o valor desse RS. Só que você tem que entender que você vai trocar ganho. Tá? Vai diminuir o ganho. Tudo bem? Tem que atentar simplesmente para não perder todo o seu ganho e aí não fazer mais sentido fazer um amplificador. Tá? Mas normalmente vocês sempre vão ver essa coisa com esse RS aí. Tá? Eu vou abrir o testinho de vocês mais cedo, mas o que a gente vai fazer na aula que vem. Tá? Eu vou mostrar para vocês duas coisas que estão faltando. Tá? Tem uma forma de a gente deixar o circuito, o ganho do circuito, independente do RS. Tem uma forma da gente, no nível do circuito, colocar alguma coisa aqui, tá? Que cancela ou elimina esse fator aqui, ó, G em vez de RS. Eu vou mostrar para vocês como, tá? Tem uma coisinha, a gente pluga lá no circuito, que mantém esse efeito de realimentação que a gente quer, tá? Do lado DC, mas, do ponto de vista do sinal, não bagunça o meu sinal. Vou mostrar para vocês como é que resolve isso, tá? Como é que melhora isso. 2,
tá faltando mostrar para vocês como que a gente injeta sinal aqui, ó. Como é que eu coloco o meu sinal? Porque se eu simplesmente vier aqui e plugar a fonte de sinal e essa fonte não tiver uma tensão DC, tá? Ou independente do que vai fazer, se eu plugar diretamente a tensão da entrada do lado de cá, tá? A fonte de tensão aí, ó, amarelinha, determina a tensão ali dentro. E aí ela, tipo, tanto faz o valor do divisor resistivo que você colocou lá. A fonte de tensão determina a tensão, tá? Mas não é isso que eu quero fazer. Eu quero conseguir injetar meu sinal aqui. Eu quero conseguir injetar meu sinal mantendo a tensão DC que eu produzi lá dentro do circuito. Eu preciso isolar essas duas coisas aqui. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso na aula que vem, que é a última coisa que eu quero mostrar para vocês, tá? Como é que faz o que a gente vai chamar de acoplamento capacitivo no circuito, tá? A aula que vem provavelmente vai ser uma aula razoavelmente rápida, porque eu vou mostrar para vocês como é que faz isso. Calcular como é que a gente calcula os elementos de circuito, tá? No caso que eu vou botar um capacitor para fazer isolamento. Vou mostrar para vocês como é que calcula esse capacitor e é isso que eu queria mostrar para finalizar, beleza? Deixa eu abrir o testinho de vocês aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Vou terminar a gravação aqui, mas estamos aqui enquanto isso.